Notícias do dia, ano 7, número 2210. Dia 8 de dezembro de 2022, quinta-feira. Datas comemorativas. Dia da Família. Dia da Justiça. Dia da Mulata. Dia do Colunista Social. Dia do Cronista Esportivo. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 17 graus, máxima de 30 graus, Curitiba, Paraná. Valor do dólar comercial, em baixa, R$ 5,20. Valor do euro, em baixa, R$ 5,47. Índice Bovespa, em baixa, 1,02%, 109.068 pontos. Valor do Bitcoin, em baixa, 1,25%, valendo R$ 88.327,12. IPCA, em alta, 0,59% outubro 2022. Taxa Selic, em alta, 13,75% 26 outubro 2022. Valor do ouro, grama, R$ 301,06. Notícias nacionais. Governo brasileiro se posiciona sobre a situação política no Peru. Para o Brasil, a medida tomada pelo presidente Pedro Castillo viola a democracia e o Estado de Direito, e a postura do Congresso peruano busca garantir a ordem no país. Governo remaneja verbas e aumenta gastos discricionários em 3,3 bilhões de reais. Segundo o Ministério da Economia, foram remanejados valores dentro de cada ministério ou órgão, cabendo a eles alocar internamente os recursos conforme as prioridades. Tesouro paga 1,29 bilhão de reais em dívidas de estados em novembro. Neste ano, já são 8,70 bilhões de reais de dívidas de estados honoradas pela União. Os que tiveram os maiores valores pagos foram os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás. Tesouro Direto lança cadastro simplificado e investimento via Pix. O CAD-Pag está disponível no portal do Tesouro e une as funcionalidades de cadastro simplificado e de aportes financeiros via Pix. Todo o processo é feito sem sair do site do programa. Ministério das Comunicações e BNDES unem-se para ampliar acesso à banda larga no país. Estudantes de 15 escolas de Mossoró, Caicó, Caruaru, Petrolina, Juazeiro e Campina Grande foram os primeiros beneficiados. Posse de Lula já tem presença confirmada de 12 chefes de Estado. Convites começaram a ser enviados pelo Itamaraty na segunda. Grupo de trabalho de organização da posse, liderado pela primeira-dama Janja, espera 300 mil pessoas na festa. Na Câmara, ministro do GSI diz que país vive situação esdrúxula. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, participou, nesta quarta-feira, dia 7, de audiência pública na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. STF começa a julgar legalidade das emendas de relator. Sessão foi dedicada apenas às sustentações orais das partes envolvidas no processo. Votação deve começar no dia 14 de dezembro, quando o julgamento será retomado. Ministério Público Federal denuncia ex-deputado Roberto Jefferson por tentativa de homicídio. O ex-deputado federal Roberto Jefferson lançou granadas e atirou contra policiais federais que cumpriam mandado de prisão na casa dele, em município da região serrana do Rio. Justiça bloqueia 2 bilhões de reais do estado do Rio de Janeiro para obras em Petrópolis. Cidade na região serrana do Rio de Janeiro foi devastada por fortes chuvas em fevereiro e março. Determinação é que recursos sejam usados em obras de recuperação de áreas atingidas. Polícia Federal faz ação para prender acusados de envolvimento com jogos ilegais. Alvos são acusados de envolvimento com assassinato ocorrido em julho de 2020, em um posto de gasolina em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Quase 50 pessoas são presas por suspeita de abuso sexual. No Brasil, foram presas em flagrante 42 pessoas acusadas de produzir, compartilhar ou armazenar conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Polícias de 3 estados combatem tráfico de armas. Mandados são cumpridos em Santa Catarina e no Paraná. 5 pessoas foram presas. Segundo a Polícia Civil do Rio, a ação desta quarta-feira, dia 7, teve o apoio das polícias do Paraná e de Santa Catarina. Pesquisa do IBGE mostra subnotificação de roubos e furtos no Brasil. Levantamento diz que em apenas 44,8% dos casos de furtos na rua, ocorridos um ano antes da pesquisa, vítimas relataram ter procurado a polícia. Ministério anuncia incorporação dos Zolgensma SUS. Remédio deve estar disponível na rede pública em até 180 dias, como estipula a portaria publicada pelo Ministério da Saúde no Diário Oficial da União desta quarta-feira, dia 7. Afegãos com Covid-19 são encaminhados para abrigo em São Paulo. Os refugiados seguem acompanhados pelo Centro de Vigilância Epidemiológica, CVE. Até o momento, nenhum outro caso foi identificado, informou a Secretaria de Saúde.
Desabamento mata 2 pessoas em Osasco, na Grande São Paulo. Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas diz que instabilidade se afastará e a chuva dará trégua a São Paulo nos próximos dias. Fim de semana será de sol. Comitê de Política Monetária, Copom, mantém juros básicos da economia em 13,75% ao ano. Essa é a terceira vez seguida em que o Banco Central não mexe na taxa, que permanece nesse nível desde agosto. A taxa continua no maior nível desde janeiro de 2017, quando também estava em 13,75% ao ano. Juros atuais permitem manter inflação em queda, avaliam entidades. Para a Confederação Nacional da Indústria, CNI, a condição de começar a reduzir a Selic em breve. Federação das Indústrias do Rio de Janeiro destaca a necessidade de reformas e de política fiscal responsável para a taxa de juros mais baixa. Petrobras reduz preço do gás de cozinha em 9,7% para distribuidoras. O valor cobrado pela petrolífera brasileira corresponde a 42,5% do preço final que as famílias pagam pelo botijão, que custa, em média, R$ 109,75 no país. BNDES espera captar 20 bilhões de reais com organismos multilaterais. Os recursos, segundo Lourenço Tigre, dão bastante conforto para que o banco siga com o seu papel de financiar a economia, tanto a infraestrutura como créditos produtivos socioambientais. Fundação Getúlio Vargas, FGV aluguéis ficaram 0,36% mais baratos em novembro. Entre as cidades pesquisadas, a única que registrou alta foi o Rio de Janeiro, onde o índice de variação de aluguéis residenciais saltou de 0,04% para 1,55%. Fecomércio SP prevê que varejo fechará 2022 com melhor faturamento. Esse crescimento se deve, sobretudo, pelas lojas de vestuário, tecidos e calçados, que tiveram um aumento de vendas de 22% até setembro. Produção de veículos aumenta 6,9% de janeiro a novembro, diz a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores. Em novembro, a produção chegou a 215,8 mil veículos, registrando um crescimento de 4,9% na comparação com o mesmo mês de 2021 e 4,7% na comparação com outubro. Agronegócio prevê alta dos custos de produção no próximo ano. Em 2023, a estimativa é que o PIB do setor chegue até 2,5% e o faturamento cresça 1,1%, diz Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. Dólar cai para R$ 5,20 com China e PEC da transição. O índice Bovespa, da B3, fechou em queda de 1,02%, pressionado por ações de mineradoras e siderúrgicas, que caíram após a divulgação de números ruins do comércio da China. Olimpíada sobre Eficiência Energética premia estudantes. Cerca de 200 mil alunos dos 8º e 9º anos de escolas públicas e privadas das 5 regiões do país se inscreveram para participar dos desafios do uso racional da energia elétrica. Esportes. Brasil terá força quase total para duelo contra a Croácia pelas quartas. Expectativa é que Tite escale equipe titular, incluindo o lateral esquerdo Alex Sandro, já recuperado de lesão. Confronto terá início ao meio-dia da próxima sexta-feira, dia 9. Hazard anuncia a aposentadoria da seleção belga. Após a eliminação da Copa, atacante estreou na seleção em 2008 e marcou 33 vezes em 126 partidas. Ele ajudou a equipe a chegar às semifinais do Mundial da Rússia, mas não balançou a rede no Catar. Notícias internacionais. Antônio Guterres, secretário-geral da Organização das Nações Unidas, ONU, diz que a humanidade se tornou arma de extinção maciça. Representantes de quase 200 países estão reunidos até 19 de dezembro no Canadá, em conferência sobre biodiversidade. O objetivo é selar pacto de 10 anos pela natureza. Embaixadas da Ucrânia receberam 31 pacotes suspeitos em uma semana. Encomendas foram enviados para Itália, Polônia, Portugal, Romênia, Dinamarca e Espanha com remetente da Alemanha. A Alemanha prende 25 suspeitos de conspiração da extrema-direita. Ministra do Interior alemã, Nancy Faeser, disse que o governo responderá com toda a força da lei contra as ações contra o Estado. Ministro do Interior da Suíça é eleito presidente pela segunda vez. Ministros suíços assumem a presidência por um ano. De forma rotativa, compete ao presidente liderar reuniões de governo e cumprir deveres cerimoniais. Batida de trens na região de Barcelona deixa mais de 150 feridos. No momento da colisão, vários passageiros foram jogados ao chão, a maioria sofreu contusões. 3 dos feridos foram encaminhados a hospitais. Líder supremo do Irã pede revisão do sistema cultural do país. País tem sido abalado por distúrbios desde a morte da jovem curda Mahsa Amini, em 16 de setembro, sob custódia policial, após prisão por traje inadequado. Empresa de Trump é condenada por esquema de fraude fiscal. Condenação de empresa imobiliária por um júri pode complicar capacidade de fazer negócios ao assustar credores e parceiros. Presidente do Peru anuncia a dissolução do Congresso e convoca eleições. Pedro Castilho deveria comparecer nesta quarta-feira, dia 7, ao Congresso para responder a acusações de suposta corrupção. Parlamentares de oposição comparam decisão de Castilho a golpe de Estado.
Parlamentares aprovam destituição do presidente peruano. Parlamento ignorou tentativa de fechar o Congresso e avançou com o impeachment. Foram 101 votos a favor, 6 contra e 10 abstenções. A vice-presidente foi chamada para assumir. Revista Time escolhe Zelensky como personalidade do ano. O presidente ucraniano, de acordo com a revista norte-americana, representa a resistência do país à invasão da Rússia. Escolha deste ano nunca foi tão clara. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1191, os Grimaldi, uma família de exilados de origem genovesa, colocam a primeira pedra da praça fortificada, hoje o Palácio Principesco, atual Mônaco. Em 1839, o vocábulo cartografia é empregado pela primeira vez pelo historiador português Visconde de Santarém, numa carta endereçada ao historiador brasileiro Francisco Adolfo de Varnhagen. Em 1848, fundação da Congregação Religiosa dos Filhos de Maria Imaculada por São Ludovico Pavonin. Em 1922, a Irlanda do Norte deixa de fazer parte do Estado Livre Irlandês. Em 1941, Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos declaram guerra ao Japão após o ataque a Pearl Harbor. Em 1955, a bandeira europeia é adotada pelo Conselho da Europa. Em 1963, o voo Pan 214, um Boeing 707, é atingido por um raio e cai perto de Elkton, Maryland, matando todas as 81 pessoas a bordo. Em 1980, o ex-Beatle John Lennon é assassinado por Mark Chapman em frente ao edifício Dakota, em Nova York. Em 1991, os líderes da Rússia, Bielorrússia e Ucrânia assinam um acordo dissolvendo a União Soviética e estabelecendo a Comunidade dos Estados Independentes. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.